Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, com os destaques desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Direto para Brasília, o senador Flávio Bolsonaro garante que Jair Bolsonaro aceitou a versão restrita do PL da dosimetria, que abrangeria apenas os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Repórter André Anelli chegando com as últimas informações. O parlamentar também voltou a destacar sobre a necessidade de cirurgia do pai dele. É isso, André? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, garantiu que o pai dele, Jair Bolsonaro, apoia o projeto de lei que prevê apenas reduzir as penas aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, sem beneficiar ele próprio. Flávio Bolsonaro revelou essa informação após visitar o ex-presidente na Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Brasília, dizendo que o pai vai se sentir menos triste se aqueles que respondem pelas depredações aos prédios dos três poderes forem beneficiados. Segundo Flávio, a atitude demonstra que o ex-presidente coloca os interesses pessoais em segundo plano para que, eventualmente, no futuro haja uma anistia ampla, geral e restrita, como defende a oposição ao governo. Eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se da redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, eu falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. O senador também disse que ele e o pai defendem que a dosimetria não seja estendida a criminosos de alta periculosidade, como estupradores, por exemplo, e afirmou que vai trabalhar por uma mudança no texto, esse texto que já foi aprovado pela Câmara, de forma também a fazer com que a medida ganhe mais apoio no Senado. Apesar dessas declarações, a resistência ao projeto segue grande já na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com o presidente do colegiado, Otto Alencar, se posicionando contrário à dosimetria. Mesmo assim, o projeto vai ser pautado no dia de amanhã e, se aprovado, vai à votação no plenário no mesmo dia, atendendo a um pedido do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, de enfrentar essa questão ainda esse ano. O relator, o senador Esperidião Amin, já afirmou que vai mexer no texto, o que deve devolver o debate novamente para a Câmara dos Deputados. E além das questões relacionadas ao projeto de lei da dosimetria, Flávio Bolsonaro também comentou sobre a saúde de Jair Bolsonaro. O senador voltou a pedir para que o relator dos processos do ex-presidente no STF, Alexandre de Moraes, autorize Bolsonaro a passar por cirurgias para a retirada de hérnias inguinais. Segundo Flávio Bolsonaro, a situação é grave e requer decisão rápida do ministro do STF. O médico havia pedido a cirurgia, e por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, com um juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma pessoa para fazer um exame de imagem, e ao fazer o exame de imagem ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. Então peço aqui mais uma vez que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência clesão. E por conta das hérnias, também do quadro de soluço intermitente e das manchas na pele que apontam para um câncer, a defesa de Jair Bolsonaro segue solicitando também para que o ex-presidente possa cumprir a pena em regime domiciliar humanitário. Tiago.
Bom, André Anelli trazendo as informações, o senador Flávio Bolsonaro que esteve hoje visitando o pai, e esses dois temas, o PL da dosimetria, que pode ser aprovado amanhã no Senado, e a situação de saúde do ex-presidente. Certo que daqui a pouquinho, André, vou chamar já os nossos comentaristas entrando aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Ô Dora, começo por você perguntando, claro, sobre a dosimetria, um recado que vem de Jair Bolsonaro e o filho que acaba repassando essa informação. Será que ele abriria a mão, efetivamente, de ser beneficiado pelo PL da dosimetria agora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Ô, Tiago, e se ele não abrir mão, o que acontece? Nada, né? A questão é que ele não tem a menor condição de dizer, de conduzir para esse ou aquele rumo, qualquer projeto. Esse projeto aí tem rumo próprio, além do que isso é um assunto já ultrapassado, porque também compreendo que o Flávio Bolsonaro precise de um assunto para falar à imprensa, que fica ali cada vez que ele vai visitar o pai. Ele precisa, principalmente agora, que ele tem essa posição de postulante à presidência da República, ele precisa ter alguma coisa para justificar. Agora, além dele já ter dito isso lá atrás, quando ficou claro que a anistia não passava, ele já tinha dito isso. Hoje é inócuo, não está na mão do Bolsonaro. Então, ele gostar, ele não gostar, ele aceitar, ele não aceitar, está absolutamente na mesma. Denise Campos de Toledo, mas de qualquer forma não facilitaria uma aprovação com esse posicionamento dele? Olha, eu acho que a aprovação não da forma como foi concebido o texto. Inclusive, Flávio Bolsonaro citou a necessidade de alterações para que o que ele classifica de criminosos comuns também sejam beneficiados, porque a grande discussão entre criminalistas e mesmo a resistência no Senado tem a ver com isso. Primeiro foi descartada a possibilidade de anistia, depois se tenta restringir a dosimetria apenas aos manifestantes do 8 de janeiro que foram presos, e agora Flávio Bolsonaro falou que há necessidade mesmo de uma revisão do texto, que os parlamentares votaram com muita rapidez, sem saber exatamente o que eles estavam votando, sem poder apresentar emendas. Então, ele falaria, inclusive, com o Rogério Marinho, para propor essa alteração do texto. Então, teve muita pressa, houve aquela pressão toda, porque se imaginava a possibilidade de incluir a anistia. Isso depois de o Paulinho da Força, o deputado, ter segurado durante muito tempo essa história. Aí, quando foi retomada, foi com muita rapidez para limpar a pauta, era uma das pautas aí que você tentava deixar de lado, só que o texto, de fato, ele tem esse problema. Cristiano Vilela, claro que eu queria que você falasse sobre a dosimetria, mas também essa pressão, no caso do senador Flávio, em relação à saúde do pai, aguardando um posicionamento do Supremo. Boa noite, Vilela. Boa noite, Tiago, Dora, Denise, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é natural que a parte, que os seus familiares, seus advogados, eventualmente venham a tentar pressionar, tentar fazer com que elementos comprovem a necessidade de uma cirurgia ou de uma prisão domiciliar, situações que se justifiquem pelo aspecto de saúde. Agora, nesse sentido, cabe ao judiciário fazer a análise técnica, com base em elementos técnicos, de laudos periciais feitos por profissionais indicados pelo Supremo Tribunal Federal, que possam eventualmente avaliar a necessidade ou não dessa cirurgia. Não dá, nos dias de hoje, independente de ser o ex-presidente Bolsonaro ou qualquer cidadão, para que, diante de qualquer atestado médico, já se venha a permitir que um determinado pessoa que se encontra no sistema penitenciário venha a ir para um hospital ou ir para sua residência sem que, de fato, exista clareza quanto a essa necessidade. Então, eu vejo que, nesse sentido, o judiciário ele está dando o tempo, a atenção, a demora que é peculiar a esse tipo de situação. Quanto à dosimetria, eu vejo que, honestamente, não vejo chance de um projeto que não venha beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. O que eu vejo que, dentro do texto que será efetivamente construído e aprovado no Senado, ele poderá limitar aos crimes comuns, às outras pessoas que eventualmente pudessem ser beneficiados por conta do cálculo de pena. Mas eu não vejo a lógica do ponto de vista da construção política, apenas o benefício aos demais manifestantes do dia 8 de janeiro e que nesse cômputo não inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Agora, ô Vilela, só para a gente fechar essa primeira rodada aqui, independente de quem seja, mas como que fica essa questão se é algo mais urgente, algo necessário que haja um atendimento? Porque muitas vezes se pergunta, né? E principalmente os políticos que vão presos e ficam falando. A Denise estava lembrando aqui do Roberto Jefferson também, que estava quase morrendo na cadeia, mas continua por aí. De que forma, né, Denise? Eles permitiram a prisão domiciliar humanitária Sim, durante muito tempo. Foi só em maio deste ano. Vilela. Pois é, via de regra, cabe à defesa promover a juntada de documentos, de laudos que demonstrem a urgência. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa ela trouxe a necessidade rápida de que haja essa intervenção cirúrgica, mas não trouxe elementos que justifiquem aquela urgência urgentíssima, aquela urgência que precisa realmente ter um deslocamento imediato, em questão de horas, a uma unidade de saúde. Num contexto como esse, eu não tenho dúvida que, trazendo elementos, trazendo provas minimamente contundentes, o ministro Alexandre de Moraes seguramente vai deferir. Não há nem interesse da justiça que haja qualquer tipo de dano maior à saúde de um detento. Agora, enquanto houver um pedido, mas um pedido que não tenha esse caráter excepcional de uma urgência urgentíssima, vai caber justamente a análise do corpo clínico designado pelo STF, que é quem vai poder corroborar ou não com a argumentação que tem sido trazida pela defesa.